Meus queridos, a paz do Senhor, estamos aqui na nossa lição de número 7, né? Para conversarmos sobre esse tema, Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E vamos diretamente para o nosso texto áureo, que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, e o versículo 14, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Nossa verdade prática diz: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 19, do 14 ao 19, que diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, qual era a inimizade, né? A lei, né, dos mandamentos, que consistem em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo, dos dois o quê? Dois povos, né? Um novo homem, fazendo a paz. Versículo 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ele as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe. Nós, né, os gentios que estávamos longe, né, da promessa, como a gente viu nas aulas anteriores. E aos que estavam perto, os judeus, que receberam primeiro a lei de Deus, os pactos, as alianças, né? Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Que maravilha, né? Nós temos alguns objetivos e o primeiro dele é pontuar sobre a inimizade que existia entre Deus e os homens. Veja aí, coloque isso na sua mente, né? A inimizade que nós tínhamos na nossa quarta aula, falamos a respeito disso, na nossa quinta aula também. Explicar que pela paz Cristo fez um novo homem. Ele não melhorou o homem, certo? Ele fez um novo homem. Evidenciar que pela cruz fomos reconciliados com Deus. Então, através do sacrifício, Deus nos reconcilia, através do sacrifício de Cristo, nos reconcilia com Deus. Então, nosso primeiro tópico é: Cristo desfez a inimizade entre os homens. Aqui a gente acabou de ler, né, que Cristo é a nossa paz, o qual ambos os povos ele fez um. E veja aqui que coisa interessante, Isaías capítulo 9, o versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é o nosso Príncipe da Paz. O interessante, quando nós lemos essas passagens, né, eu bato bastante nessa tecla. É necessário que você leia isso aqui pelo Espírito, que você peça a Deus para lhe revelar, senão você vai ler: ah, Cristo morreu, e vai ser uma coisa comum para você, mas isso é uma coisa extraordinária, né? Uma coisa maravilhosa. Então, no nosso primeiro ponto, vai falar sobre a parede de separação entre os homens, que o apóstolo Paulo diz, né? Deus derribou essa parede de separação. E a primeira analogia que ele faz sobre essa parede de separação era sobre esse templo, né, construído por Herodes, ali no Império Romano. E a gente lembra daquela passagem onde os discípulos, né, Jesus entra aqui no templo e ele começa, os discípulos a dizer: olha, Senhor, que templo bonito que o Herodes mandou fazer. Aí Jesus ele diz aqui, né, não ficará pedra sobre pedra, né? E se cumpre isso no ano 70. Então, por que o apóstolo Paulo fala sobre essa parede? Aqui nesse templo, né, nós estamos aqui vendo as muralhas, temos o pórtico de Salomão logo aqui, e nesse local aqui era o pátio dos gentios. Interessante que nesse pátio dos gentios aqui era onde ficavam os comerciantes, né? Os gentios ficavam também animais. E
Logo aqui, você está vendo essa linha, tinha uma parede, né? Uma mini muralha, digamos assim, de separação, um muro de separação onde era proibido os gentios. Qualquer pessoa não judia não poderia passar disso aqui. E a gente vai ver que dentro aqui tinha então as mulheres. Então tem essa classificação dos gentios, né? Veja que ele está abaixo das mulheres e também abaixo dos animais, né? Que ficavam aqui os gentios do lado de fora. Então era uma parede de inimizade, né? Essa parede aqui que separava. Então o apóstolo Paulo, a gente viu na nossa linha do tempo, né? E nos vídeos passados que teve uma discussão, por isso que ele foi preso. Ele está aqui escrevendo essa carta, as cartas da prisão, né? Essa prisão domiciliar do apóstolo Paulo, porque ele foi acusado falsamente de ter levado alguém não judeu depois dessa muralha. Então ele é levado preso e vai adiante até apelar a César e ficar nessa prisão domiciliar. Então, primeira coisa que o apóstolo Paulo fala é que ele derrubou essa parede, né? Ele está falando dessa parede de separação. Eu imagino Paulo entrando lá, né? Já apóstolo dos judeus, dos gentios, aliás, e ele tendo que deixar os irmãos do lado de fora, não podendo entrar aqui, mas a gente sabe que Paulo entrava aqui já para falar com o pessoal a respeito de Cristo, sabendo que esse símbolo, esse templo aqui não tinha o mesmo valor que outrora tinha na antiga aliança. Então, veja, algumas descobertas arqueológicas a respeito dessa parede mostram as ameaças que eram feitas aos gentios, e uma delas foi encontrada dizendo assim, ó, nenhum estrangeiro tem permissão de entrar ou de passar, né, da balaustrada, né, que é aquela parede, né, em torno do santuário e do pátio. Quem for pego será responsável por sua decorrente morte. Então isso era uma inimizade grande, né? Você chegava lá e você já via essas inscrições no muro, né, nas paredes, não foi encontrado só uma. Segundo os historiadores, eram várias inscrições, né, ao redor desse muro. E os gentios já entendiam, né? Porque essas inscrições, está dizendo que você passar daí, você vai ser morto, né? A responsabilidade é sua. E eles já ficavam ali, todo mundo receioso por conta desse problema. No nosso ponto 2, vai falar que Jesus, né, derruba essa parede de separação. E derribando a parede de separação que estava no meio. Então, por que no meio? Não só no meio daquele local, né, mas também uma parede que fazia inimizade entre Deus e os homens. Então, a primeira inimizade aqui, imaginamos que isso aqui é uma estrada, certo? E para você chegar ao final dessa estrada, para se encontrar com o Filho de Deus, receber o perdão dos pecados e ter a vida eterna, existia uma parede dupla aqui. E veja que coisa interessante, essa duplicidade, ela cai na questão do resumo dos 10 mandamentos, que é amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você tentava passar dessa, né, chegar até Deus, você não conseguia, era impossível ficar essa parede aqui, mas Cristo derribou essa parede, ele acaba destruindo ela e agora a gente tem livre acesso. Está vendo aqui esse cidadão, né, entristecido, e essa era a nossa condição, não importasse o que você fizesse, né? Enquanto você está desse lado aqui, realmente a vida é só tristeza, você não consegue receber a nomenclatura de filhos por adoção, nem perdão dos pecados. E veja aqui o que diz na nossa lição na página 48. Essa barreira era tanto literal como espiritual, né? Inimizade contra Deus, inimizade contra os homens. Mas por mérito da cruz, não mérito de ninguém, da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai, como diz no versículo 18. E pelo sangue de Cristo, temos livre entrada no santuário de Deus, como diz em Hebreus capítulo 10 e o versículo 19. Então veja que condição. Meu irmão, lembre da sua condição outrora, lembre de como você era antes, mas agora você tem acesso direto. Essa inimizade Deus quebrou. E a partir que Deus quebra a inimizade entre ele e Deus, também acaba quebrando essa inimizade, porque consistia de leis e ordenanças, é o que vamos ver logo agora, né?
E na parte B do versículo 15, né, desse capítulo 2, diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então a lei de Moisés ela é dividida em 3 esferas, né? Com tripartida, né? A primeira é a lei civil, diz respeito ao israelita como um cidadão comum, né? Aquilo que ele podia fazer e aquilo que ele tinha direito também, os direitos e os deveres, era a lei civil. O terceiro ponto da lei de Moisés era a lei moral, né? A lei moral ela vai permanecer em vigor até agora. Por quê? Porque ela reflete a natureza santa de Deus, que não pode haver mudança, né? Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim que Deus ele não muda. Então, veja, para você entender bem, o que é que foi abolido? Foi essas ordenanças, né? Que são aqui as leis cerimoniais, né? A lei civil, que era a questão do povo, né? Do povo físico, o judeu, e aqui a lei cerimonial, que identificava a posição do povo judeu e apontava para a natureza de Cristo, né? Toda a ordenança, como sacrifício, como circuncisão, apontava sempre para uma nova aliança, uma aliança melhor. Então, comidas, proibição de comidas, né? Que se chama a lei dietética, né? Os dias sagrados, as festas, tudo isso foi abolido. Agora é um novo homem. E é interessante, mais uma vez aqui citando, eu citei aqui, acredito na lição de número 4, número 3, John MacArthur ele vai falar que o sentido desse novo homem não é um homem melhor, né? É realmente uma coisa que nunca se viu antes. É uma nova criatura, um novo conceito. É algo que nunca foi visto. É algo novo. Já estava sendo anunciado, mas agora está sendo visto através de Jesus. Então lembre, fixe na sua mente. A lei de Moisés foi, né, aniquilada, né, foi cumprida por Jesus. Jesus não veio para abrogar, né? Eu disse aniquilado, mas Jesus não veio para abrogar. Ele veio para cumprir e fazer assim uma nova lei, né, que é a lei agora de Cristo. Então, Jesus, né, Deus não muda, ele reflete a natureza. Por exemplo, a prostituição, o pecado, Deus nunca vai ter concórdia com isso, com a mentira. Então, aqui é a lei moral daquilo que é de Deus, né? As características morais de Deus. Então, nosso ponto 4, a revogação da lei dos mandamentos. E o que é que pesava contra nós aqui, né, na lei mosaica? Primeiro, os mandamentos e as ordenanças. Nós ficávamos ali numa situação diferente, né? Entristecidos porque nós não fazíamos parte. E na verdade a gente nem sabia que teríamos direito a tal coisa. E o que pesou mais na balança foi a lei de Cristo. Por quê? Porque veio primeiro a graça, né? Através do seu sacrifício perfeito e depois da ressurreição. E isso pesou mais do que a lei das ordenanças e dos mandamentos. Jesus cumpre todas as exigências da lei e tem autoridade para fazer um novo pacto. Então, era esperado que viesse um novo homem, né? Uma pessoa, e Jesus, a Bíblia diz que Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. Então, não vindo um justo sequer, Deus, antes da fundação do século, já tinha se autoproclamado como o Salvador do mundo, vem e consegue, se fazendo homem, se fazendo carne, traçar esse novo plano para nós. E qual é o resultado disso? Um novo povo em Cristo. Jesus, né? Onde não há judeus nem gentios. Não existe mais 2 povos santos, e sim um só, por meio da fé em Cristo Jesus. É costume da gente pensar, a terra de Israel é uma terra santa, os judeus que estão lá são judeus santos. Será que é isso mesmo? Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dizendo que só existe um povo santo. Nesse momento agora, só existe um povo santo, um novo povo criado em Deus. Não existe 2 povos. Os cristãos e os judeus são um povo santo. Não. Deus criou para si agora um novo povo que são o quê? A sua igreja, né? Os eleitos de Deus através da sua graça, da sua presciência. Romanos 10, 12 diz assim: porquanto não há mais diferença entre judeu e grego, né? Coloca aqui gentio. Porque um mesmo é Senhor de todos, né? E rico com todos os que o invocam. Então, Senhor daqueles que o invocam. Se existe um judeu hoje que não invoca o nome do Senhor, então não é salvo. A gente tem que ter essa ideia. Às vezes queremos colocar elementos judaizantes dentro dos cultos, né? Eu já vi muito isso, mas isso não é particularidade nossa. Somos um novo povo. Agora, pela graça de Deus, né? As ordenanças aqui, ó, não pesam mais na balança
quanto pesa a lei de Cristo. Chegamos aqui no nosso tópico 2, e o primeiro ponto diz, o conceito bíblico de paz. Eirene, né, que é paz, ocorre em cada um dos livros do Novo Testamento, salvo em João. Né? 1 João não tem esse termo. O termo descreve paz como relações harmoniosas entre homens, entre nações, amizades, relações harmônicas entre Deus e os homens, satisfeita pelo Evangelho. Sensação de descanso e satisfação que lhe é consequente. Ou seja, quando o cristão recebe Cristo, essa parede de separação cai. Quem vem reinar no trono do seu coração? O príncipe da paz. Então você tem a sensação de satisfação. Você tem essa sensação, meu irmão, de satisfação em Deus, que está agora em paz, que os seus pecados foram perdoados? É essa satisfação que Cristo oferece. E o nosso ponto desse tópico 2, Cristo é o motivo da nossa paz. É Ele o motivo. Ele não trouxe só a paz. Ele é o motivo da nossa paz, né? E Lucas 2,14 vai falar sobre a chegada de Jesus. Aí os anjos dizem, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, né? Então Jesus Cristo vem e Ele é a nossa paz. Ele é a paz que o mundo estava aguardando. Aqui no nosso ponto 3, do versículo 15, diz assim, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistiu em ordenanças, como a gente já viu, para criar em si dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam, né? Aquela briga grande, ninguém tinha orgulho, que a gente falou daquele orgulho judeu e também do orgulho grego, né? Um se orgulhava por ser filósofo, outros se orgulhavam porque carregavam a marca da circuncisão. Cristo desfez essa hostilização. E para criar em si mesmo, ele cria nele. Ele não cria um povo separado, ele cria nele. Não só para ele, mas ele cria nele. Lembra? Cristo sentado nas regiões celestiais e o seu corpo é a igreja. Em si mesmo, dois no novo homem fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre homens. Não foi acordo feito com homens, né? Ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. Foi tudo dele. Você está entendendo que não tem mérito nenhum de homem algum aqui, nessa nova aliança? Nenhum. Né? Ele não recebe mérito algum. Ah, Jesus chegou, fez um acordo com beleza, está combinado o acordo, fechado, assina aqui. Não, ele fez um acordo. É igual aquelas passagens que tem lá em Isaías, que ele diz assim, eu jurei por mim mesmo. E o escritor aos Hebreus diz assim, que ele não tinha ninguém maior por jurar, jura por ele mesmo. É um acordo dele, por ele, né? Porque dele, como diz em Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quem é essa nova humanidade? Colossenses 3,11 diz, nesse novo povo não há grego, nem judeus, né? O apóstolo Paulo dizendo, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem servo, nem livre, mas Cristo é, olha que coisa maravilhosa, Cristo é tudo em todos. Glória a Deus. E quem é essa nova humanidade que a gente falou aqui, eu acabei dando os spoilers, né, atrás, é a igreja. A igreja de Deus, essa é a nova humanidade. Esse é o novo, e a igreja é algo novo, algo que nunca foi visto antes, em Cristo Jesus. A igreja não é somente de Jesus, a igreja é parte de Cristo, é o complemento, é a plenitude de Cristo. Amém? Vamos lá para o nosso tópico 3, finalizando assim a nossa aula dessa lição de número 7, diz, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Então, o primeiro ponto aqui é, Cristo se fez maldição por nós. Gálatas 3,15 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? E diz isso em Deuteronômio capítulo 21, versículo 23. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Cristo fez maldição por nós, né? Ele carregou a maldição que era para nós. E agora nós não precisamos mais passar por essa maldição, né? Receber essa maldição. E o que eu quero dizer aqui é que tem pessoas que ficam perturbadas. Veja que o apóstolo Paulo está falando, um povo que era muito místico, né? Muito envolvido nas artes mágicas.
E ele está dizendo aqui, olha, ele já se fez maldição por nós, não existe maldição, não existe mal nem maldição mais contra nós. Cristo já se fez maldição por nós, ressuscitou e, o que acontece no nosso ponto 2 aqui, reconciliados pela cruz de Cristo. Veja o abismo, que era intransponível, né? Aqui estávamos sim em maldição. Então, quando você aceita Jesus, meu irmão, não tem mais maldição, não tem mais encantamento. Não tem ninguém que chegue para você e lance uma praga para você. Olha, amanhã vai acontecer isso e isso com você. Se Deus não der o aval, não tem. Essa maldição é caída por terra. Então, como é que acontece essa reconciliação desse abismo? Veja aqui o que acontece. Cristo, por meio da sua morte, da sua ressurreição. Ele morre. Quando ele ressuscita, meu irmão, nós ressuscitamos juntos com ele. Glória a Deus. E agora nós podemos atravessar e chegarmos ao outro lado, né? A gente viu aquela ilustração passada, cabe muito bem. E no nosso ponto 3, reconciliados na cruz em um corpo. A igreja de Cristo é formada em um só corpo. A nova nação santa, eleita em Deus. Que maravilha! Então, queridos irmãos, essa foi a nossa aula desse segundo trimestre, a aula número 7. Quero que Deus tenha falado ao seu coração. Num só corpo, Cristo agora fez a sua igreja e é no seu corpo. Se você está acompanhando as nossas lições, quiser se inscrever no nosso canal, seja mais e mais abençoado por Deus, por esta carta de Paulo, também abençoe o nosso trabalho aqui. Deus abençoe em Cristo Jesus. Lembrando que no nosso material, esses slides estão aqui na descrição do nosso vídeo para que você possa baixar, se você quiser também dar aula com eles ou ter um material de estudo. Fique à vontade. Muito obrigado. Deus lhe abençoe. Amém.